Olá, tudo bem? Eu sou a missionária Vani e nesse vídeo nós vamos falar sobre as 10 coisas que todo pobre no Brasil tem, mas que em Moçambique a maioria das pessoas não tem. Somente aqueles que são ricos, de classe média alta, às vezes a classe média baixa tem um ou outro item, mas 90%, 80% não tem. Tá curioso? Então vem com a gente. Oi, gente linda! Que bom ter você aqui novamente. Seja muito bem-vinda, obrigada. Olha, um beijo no coração de vocês, ó. Que Deus abençoe. Espero que você goste desse vídeo e espero que você compartilhe com alguém. Se inscreva já no nosso canal para você não esquecer, já deixa o seu like aí e faça um comentário se você gostou do vídeo, se você não gostou também pode falar, viu, gente? Então, nós vamos falar nesse vídeo as 10 coisas que todo pobre no Brasil tem, mas que em Moçambique 80% das pessoas não tem. Tá curioso? Então vamos lá? Primeira coisa, geladeira. Todo pobre no Brasil tem uma geladeira. Concorda comigo? Ainda que ela seja velhinha, ainda que ela não seja sim, daquela última geração, mas tem. Todo pobre tem uma geladeira. Mas em Moçambique, a maioria das pessoas que tem geladeira são pessoas que têm condição financeira, que é considerado rico lá, ou de classe média baixa, mas a maioria das pessoas não tem geladeira. Então é bem difícil você chegar na casa e aquela casa ter uma geladeira. Então essa é o primeiro item da nossa lista. O segundo item da lista é o chuveiro elétrico. Gente, aqui toda casa tem eletricidade, ainda que seja gambiarra, mas tem. E chuveiro elétrico, né? Nós tomamos banho no chuveiro com água quentinha. Agora em Moçambique, até mesmo eu tive contato com pessoas que moram em casas, moram em apartamentos. Às vezes até tem um chuveiro, mas a água é fria. E a maioria deles não tem. Então, eles tomam banho, eles colocam aqueles tambores cheios de água e tomam banho de canequinha mesmo, viu? Mas como lá é muito calor, eu nem senti muita dificuldade assim de tomar banho na água fria, não. Até achei bom. Mas lá a maioria deles tomam banho com vasilha, né? Vai pegando a água e vai jogando em si. Uma outra coisa que eu percebi também é que aqui toda casa, por mais simples que seja, o banheiro é dentro de casa. Então lá eu vi que a maioria das casas os banheiros são do lado de fora. E não tem porta, às vezes a porta é só uma porta que escora, né? Então, a maioria dos banheiros, que são chamados de casa de banho, são do lado de fora da casa. Somente os ricos, classe média baixa, alguns têm o banheiro dentro de casa. Nosso terceiro item, computador. A maioria das pessoas que tem computador são pessoas ricas, né? Lá em Moçambique. Aqui no Brasil, qualquer casa, às vezes você entra, tem um computador, tem um laptop, né? Um notebook, tem um iPad, enfim. Sempre, às vezes, é muito difícil. Às vezes, uma casa que não tem um computador, né? Temos mais facilidade. Agora, em Moçambique,
a casa que tem computador, tem notebook, ou é rica, ou é classe média baixa, mas a maioria não tem. Uma dificuldade, né, para os jovens que estudam. E nosso quarto item é o micro-ondas, gente. Qualquer casa, às vezes, né? É claro que no Brasil também tem pessoas que não têm micro-ondas, mas o pobre, considerado pobre, muitos deles, 80%, têm um micro-ondas, né? Já se tornou parte da mobília, né? Da casa, parte do eletrodoméstico. Então, quase todas as casas têm micro-ondas. Agora, em Moçambique, quem tem micro-ondas é considerado rico ou classe média alta, tem micro-ondas, mas é muito difícil, né? Não é todos que tem, não. É muito raro. Então, micro-ondas aqui no Brasil é uma coisa muito comum, muito barata. Então, toda pessoa tem, mas em Moçambique, não. Nosso quinto e muito útil, né, principalmente para nós, donas de casa, é a máquina de lavar ou tanquinho, né? Lá em Moçambique, não se vê. É muito caro, eu já tive apressando, né, o valor, muito caro. Mas aqui no Brasil, toda casa, todo pobre tem um tanquinho ou uma máquina de lavar, mas pelo menos um tanquinho elétrico tem. Lá em Moçambique, não. Somente os ricos têm máquina de lavar ou um tanquinho. Eu nunca vi tanquinho, né? Acho que nas lojas lá nunca vi. Mas máquina de lavar eu já vi e é muito cara, é bastante cara. Então, quem mora lá, muito difícil. Somente quem realmente tem condição financeira. O nosso sexto item seria a alimentação. Aqui, por mais pobre que seja, a nossa alimentação no Brasil é farta, né? Nós temos o arroz, temos o feijão, temos uma carne, uma verdura, legumes, tem uma variedade enorme de alimentos. O alimento no Brasil, por mais que as pessoas achem que é caro, meu amado, minha amada, não é. Não é. Comparado a Moçambique, certa vez eu vi uma frase que disse assim que material de construção em Moçambique é mais barato do que alimentação. E realmente é muito caro. Então o brasileiro, ele tem essa fartura, né? Ele faz um arroz, um feijão, uma verdura, uma carne, sempre tem essa sequência, né? Uma salada. Lá não. Eles comem, por exemplo, um arroz com o caril, que o caril significa a mistura que a gente tem aqui, ou um peixe, ou uma verdura. A verdura, na verdade, que eles chamam aqui, não é a verdura que nós comemos, por exemplo, batata, chuchu, cenoura, não. Às vezes eles fazem folha, a couve refogada, ou a folha da mandioca, ou da abóbora, eles refogam, então isso é um molho. Ou eles comem chima com um frango ao molho, ou um peixe ao molho. Então, essa alimentação. E a maioria dos moçambicanos, eles não têm como o brasileiro que toma café, 10 horas come uma fruta, meio-dia almoça, 3 horas lanche, 7 horas já tá jantando e antes de dormir ainda come mais alguma coisa, né? A maioria acho que é umas 6 refeições por dia. Lá em Moçambique não. No máximo é umas 3 refeições para quem tem condição, ou somente uma refeição ao dia. Então, a alimentação do pobre do Brasil
é muito diferente da alimentação até dos ricos de Moçambique. Eu já tive contato com as pessoas sem condição nenhuma, e eu já tive contatos lá com pessoas que têm muito dinheiro. E mesmo assim, a alimentação não é igual à do Brasil. É uma alimentação mais restrita, né? Então, o sexto item seria alimentação. O sétimo item, que também está no quadro da alimentação, que seria frutas. Então, o pobre aqui do Brasil, ele tem essa fartura, essa facilidade de comer frutas, né? Uma maçã, melancia, mamão, manga, banana, que são as frutas mais comuns, porque existem aqui também no Brasil algumas frutas que são caras, que o pobre não tem contato, mas a maioria das frutas o pobre do Brasil tem contato e tem na sua casa, ou come pelo menos algumas vezes durante um mês, ainda que não coma todos os dias, mas durante o mês ele tem aquela possibilidade de comer essas frutas. Já em Moçambique, não. As frutas são bem restritas, muito caras. Eu estive no mercado para comprar frutas e realmente é muito cara. Então, eles não têm essa facilidade de comer várias qualidades de frutas, até porque tem certos lugares que não tem alguns tipos de frutas que tem no Brasil, né? Tem algumas frutas diferentes também, mas não são comuns como aqui no Brasil, como a acessibilidade de quem é da classe pobre de poder comer, né, várias qualidades de fruta. E o nosso oitavo item seria o salário. O salário mínimo do Brasil, o menor salário aqui no Brasil que um pobre recebe, um trabalhador, né, formal como outro qualquer, o salário é R$1.100, que em metical seria 13.294 mil meticais. O menor salário de Moçambique, segundo o que me falaram, é de 4.390 meticais, o que equivale a R$365. Quem é que vive? Me fala, gente, com R$365. A diferença é muito grande. O maior salário mínimo, um salário mínimo em Moçambique é de 12.760 meticais, não 12 mil reais, 12.760 meticais. Um salário maior em Moçambique é aqueles cargos de governo, cargos de, vamos supor, médico, professor, nível superior, né? Que ganham esse salário de 12.760, né? Claro que um pouco mais, lógico, né? Tem profissão lá que ganha muito mais. Mas o trabalhador normal, que é considerado pobre em Moçambique, o salário é cerca de 4.000 e pouco, que equivale a 300 e poucos reais aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o pedreiro, né, que tem o seu salário, ele ganha 2.500, 3.000 no mínimo. E isso equivale em meticais 36.258. Isso é um salário de porte maior, né, em Moçambique. Somente classe média alta, os ricos que ganham esse valor acima. Então, aqui, um pedreiro que constrói casa, ele ganha nesse valor de 36
1.000 meticais acima, que aqui no Brasil equivale a 2.500, 3.000 reais. Então, a diferença do salário mínimo é muito grande. O pobre aqui é rico em Moçambique, com certeza. Nono lugar, eu coloquei o Wi-Fi. Aqui, cada esquina que você vai tem um Wi-Fi. Então, toda pessoa, todo pobre no Brasil, ele tem um Wi-Fi em casa. Já em Moçambique, raramente você vai encontrar Wi-Fi. As pessoas podem até ter a internet móvel, né? E bem cara também. E aqui não. Toda casa que você vai tem Wi-Fi. Se você vai num restaurante, tem Wi-Fi. Você vai numa lanchonete, tem Wi-Fi gratuito. Você vai no hospital, tem Wi-Fi gratuito. Então, a pessoa pobre no Brasil, ela sempre é muito pouca porcentagem daqueles que não têm condições de ter um Wi-Fi em casa. E em Moçambique é mais a classe média alta, rica. Então, raramente você vai ver um pobre de Moçambique ter Wi-Fi em casa. Gente, às vezes eles não têm nem corrente elétrica, não tem. Pessoas que moram em aldeias, em vilas, no interior, eles não têm nada disso, né? Usa aquela luz de candeeiro, né? De lamparina, como a gente chama aqui. E aqui não. Aqui o pobre do Brasil, ele tem energia elétrica, ele tem o esgoto muitas vezes nas ruas, tem ruas asfaltadas, as casas são de alvenaria. É claro que existem estados, existem cidades que têm uma carência, mas não se compara com a pobreza de Moçambique, de África, não se compara. E por último, eu coloquei o carro. A maioria das pessoas pobres no Brasil tem um carro, ainda que seja velhinho, antigo, mas é muito mais fácil as pessoas aqui adquirir um carro do que em Moçambique. O pobre de Moçambique não tem carro. O máximo que eles vão ter é uma bicicleta, mas é bem complicado, né? A classe pobre de Moçambique é muito difícil a pessoa ter um carro. Mas já no Brasil, não. No Brasil, você vê... Gente, eu cansei de ver aquelas invasões, sabe? As pessoas quando vão invadir, né? Invade aqueles lotes, a casinha é feita de pedaço de tábua, mas o carro tá lá. Então, aqui a facilidade de se comprar um carro é muito grande. Então, qualquer pessoa pobre tem condições de conseguir, de adquirir um carro. Amém? E espero que vocês tenham gostado. E eu vou dar uma dica para vocês: para de reclamar, gente, para de reclamar porque não tem uma roupa, para de reclamar porque não tem um carro do ano, porque não tem uma casa de não sei quantos cômodos, para de reclamar que só tá comendo frango, ou que só tá comendo carne, que não tem variedade de verdura. Gente, o brasileiro em si reclama de barriga cheia. Então, vamos valorizar aquilo que a gente tem. Agradeça a Deus. Se é uma casinha simples, agradeça, porque tem muita gente que daria tudo para ter uma casinha como a sua. Tem muita gente que daria tudo para comer um arrozinho com feijão que você come todo dia, sabe? Tem muita gente que daria
tudo, para ter um Wi-Fi, para ter um computador, um celular. Então agradeça ao Senhor pelas mínimas coisas, por tudo que você tem, por tudo que você já adquiriu nessa terra, porque Deus, Ele vai conceder o desejo do teu coração, mas o segredo é a gratidão, é a gratidão. Gente, eu, quando estou em África, eu aprendo tanto com aquele povo, sabe? É um povo humilde, é um povo que você entra na casa, muitas vezes não tem um sofá, não tem uma cadeira, eles sentam naquelas esteiras, mas é um povo alegre, um povo grato. Tudo que você fala, eles falam graças a Deus. Eles são um povo muito agradecido. Às vezes a gente ora com eles, né? Faz uma oração e eles não nem pedem. É uma oração de adoração, diferente da nossa oração pedinte, né? Toda vez que nós vamos orar, a gente tem que pedir alguma coisa para Deus. E muitos, 90% das orações do moçambicano, daquele que serve a Deus, que conhece a Deus, que ama a Deus, é só agradecendo. Então vamos aprender com eles. Ser gratos, muito grato, porque isso alegra o coração de Deus. Amém? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aí o seu joinha, compartilha, se inscreve aí, por favor. Olha aqui, ó. Eu quero agradecer cada um que já está inscrito, que sempre está aí participando, que sempre está deixando seu recadinho, que está compartilhando. Olha, nem tenho palavras para te agradecer. Esse canal está crescendo graças ao seu amor, a sua ajuda, a sua participação. Muito obrigada. Que Deus te abençoe, ó. Um beijo nesse coração maravilhoso e até o próximo vídeo.